que é o reino dos céus para você? O que ele representa na sua vida? Você já tomou alguma decisão diferente do que normalmente você faria por causa do reino dos céus? Eu confesso para você que por muito tempo eu não conseguia compreender exatamente dentro do meu coração o que isso significava. Até que então, há um ano atrás, exatamente no dia 21 de janeiro de 2022, enquanto eu tinha o meu momento com Deus, algo aconteceu. É como se Ele houvesse aberto a minha mente, o meu coração pela primeira vez de uma forma que nunca aconteceu antes. A partir dessa experiência, eu consegui compreender a grandeza, a importância, a profundidade, os efeitos e a constituição do reino de Deus. A partir disso, eu confesso pra você, a minha vida nunca mais foi a mesma e eu mudei ainda mais. E nessa semana, enquanto eu orava e pensava sobre o que eu ia trazer aqui no canal pra falar pra você, Deus começou a me mandar vários sinais. E tudo que Ele falava envolvia o reino de Deus. Eu comecei a rever algumas anotações daquele meu famoso caderno e eu então percebi quantas coisas Deus havia falado ao meu coração sobre esse assunto. Por isso, então, eu peço nesse momento agora ao Espírito Santo que Ele abra a sua mente, o seu entendimento, a sua compreensão, para que você possa também ter uma revelação especial sobre o reino dos céus dentro de você. E para falar assim tão forte no meu coração, Deus usou capítulo 13 lá do livro de Mateus. Eu não sei se você já reparou, mas Jesus, nessa passagem, conta 7 parábolas diferentes para falar sobre o reino dos céus para os seus discípulos. Tamanha a importância desse assunto. Bom, a partir dessas parábolas, então, a primeira coisa que eu aprendi sobre o reino dos céus é que, infelizmente, nem todas as pessoas que ouvirem a palavra de Deus irão corresponder. Apenas aquelas que ouvirem e compreenderem no seu coração é que irão gerar frutos. Esse é um dos principais efeitos de quem ouve e compreende a palavra do reino de Deus. Gerar frutos é uma consequência natural disso. Nós que já ouvimos e compreendemos a palavra de Deus, precisamos cuidar com o que nós enchemos o nosso coração, o que nós ouvimos, o que assistimos, porque se a gente permitir, as coisas do mundo acabam sufocando a palavra de Deus em nós e a gente não consegue gerar frutos. Essa, portanto, é a lição que eu tirei da parábola do semeador. Em segundo lugar, eu compreendi que o reino de Deus é um verdadeiro divisor de águas. Existem apenas 2 lados para se estar. Ou nós escolhemos ser filhos de Deus através da salvação em Jesus, ou filhos do diabo. Não existe meio termo, não existe um meio do caminho. E então, quando o fim do mundo chegar, e um dia ele vai chegar, os filhos de Deus serão separados e guardados por Ele, ao passo que os filhos do diabo serão jogados no fogo para serem queimados. Essa, portanto, é a parábola do joio e do trigo. Aliás, aqui 2 diferenças bem interessantes que eu descobri acerca do joio e do trigo é que o trigo é bem maleável, ele se curva com facilidade, ao passo que o joio é rígido. Além disso, a espiga do joio é tóxica para nós. Eu entendo então que ao comparar os filhos de Deus com o trigo, Deus quer dizer que Ele deseja que a gente seja humilde diante dEle e que nós produzamos bons frutos. E nessa mesma linha de raciocínio, Jesus conta lá no final do capítulo 13 de Mateus a parábola da rede, que tem a mesma conotação. E ele fala basicamente que o reino dos céus é como um pescador que joga sua rede ao mar, pega todo tipo, toda espécie de peixe que você possa imaginar, mas depois ele senta e começa a fazer uma seleção, sendo que os peixes ruins são jogados fora e os peixes bons guardados em seu cesto. Em terceiro lugar, eu aprendi que o reino dos céus é e será muito maior do que a gente pode imaginar. O seu fim é crescer, é se expandir. E aqui é que estão as parábolas que comparam o reino de Deus ao grão de mostarda e também ao fermento que é colocado no pão para fazer a massa crescer. Muitas vezes a gente não consegue compreender a grandeza do reino dos céus, sabe por quê? Porque ele não é um reino físico, mas é um reino espiritual. Jesus mesmo falou sobre isso naquela conversa com Nicodemos. Então, para tentar facilitar a nossa compreensão, foi que ele utilizou essas 2 parábolas para que a gente pudesse entender um pouquinho sobre como funciona a grandeza do reino de Deus. E é aqui que nós dependemos do conhecimento e da revelação do Espírito de Deus. Porque naquela conversa famosa que ele teve lá com Nicodemos, Jesus mesmo disse que nós não poderemos entrar no reino de Deus a menos que a gente nasça de novo e nasça da água e do Espírito. A chave, portanto, para compreender e entrar no reino de Deus é ter essa experiência do novo nascimento. Em quarto e último lugar, o que eu aprendi é que quando nós compreendemos o valor e a importância do reino dos céus,
nada mais importa. E essa é a minha parte preferida e que Deus mais usou para falar comigo. Quando a gente recebe no nosso coração essa revelação sobre o reino dos céus, que apenas o Espírito de Deus pode nos dar, a nossa perspectiva muda, o nosso foco muda, a gente começa a compreender a vida de outra forma, porque as nossas decisões então não estão mais pautadas nas coisas aqui da terra, nessas coisas do mundo, onde, como Jesus também disse, a traça e a ferrugem corroem. Quando tudo isso então começa a fazer sentido para nós, é quando verdadeiramente a gente começa a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sabendo que se nós fizermos dele a nossa prioridade na nossa vida, Ele mesmo irá prover todas as nossas necessidades. E aqui é que estão as duas últimas parábolas, que é a do tesouro escondido e da pérola de grande valor. Os dois homens nessas duas situações abrem mão de tudo que eles têm, apenas porque entenderam o valor daquele tesouro e daquela pérola. Eu vou deixar depois o link na descrição para você do capítulo 13 de Mateus, para que você possa ler essas parábolas com bastante atenção e permitir então que o Espírito de Deus fale ao seu coração. Eu desejo então, do fundo do meu coração, que esse vídeo de hoje tenha ajudado você a compreender um pouquinho mais sobre o reino dos céus e que a partir disso você possa então se posicionar e escolher qual é a forma que você vai corresponder à palavra de Deus. E eu espero você no próximo episódio, porque eu preciso te contar.